Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos conversar sobre a estrutura do livro 5 do Regulamento Aduaneiro, que versa sobre o controle aduaneiro de mercadorias. Bem, o livro 5 do Regulamento Aduaneiro é provavelmente o menos conhecido por quem vem da área jurídica, né, principalmente do direito tributário, porque ele não versa sobre tributos, ele basicamente trata de temas procedimentais, controle aduaneiro de mercadorias, procedimentos de importação e procedimento de exportação, tarefas muito mais afetas, por exemplo, a atividade dos despachantes de aduana e outros profissionais que atuam no dia a dia do comércio exterior. Esse livro é dividido em dois títulos, um essencialmente sobre despacho aduaneiro e um mais geral, que acaba abrangendo diversos temas, chamado de normas especiais. No título 1, nós encontramos basicamente 4 capítulos. O primeiro deles se refere ao despacho aduaneiro de importação. Ele abrange desde o conceito de despacho aduaneiro de importação, né, que é um procedimento. Essa palavra despacho no direito administrativo normalmente é ligada a um ato. Aqui o despacho aduaneiro é um procedimento que tem começo, meio e fim, e ele busca verificar se os dados declarados pelo importador, no caso do despacho de importação, são condizentes com a mercadoria e com o que está previsto em legislação para aquela operação. Também aqui são relacionadas as etapas do despacho aduaneiro de importação, nesse capítulo 1, são trazidas disposições sobre algo que, em tese, não é uma etapa do despacho, que é o licenciamento de importação. Para fins didáticos, tem uma seção sobre licenciamento de importação, aí dentro do capítulo de despacho aduaneiro de importação. São aí disciplinados também a declaração de importação, a necessidade de um despacho de importação para toda e qualquer mercadoria, é o que a gente chama do princípio da universalidade do controle aduaneiro, que se exerce a toda e qualquer mercadoria que entre no país, seja ela a título temporário definitivo, pague ela tributo ou não, seja uma importação ou uma reimportação. Esse controle universal se estende às operações de importação e não tem demanda nem reflexo tributário nenhum. Ele pode ter também aspectos tributários no controle, mas não necessariamente o aspecto tributário é um pressuposto do controle aduaneiro na importação. Ainda no capítulo 1 você encontra entre as etapas a conferência aduaneira, que abrange a verificação da mercadoria, pode abranger uma análise de documentos também. O regulamento aduaneiro não estabelece quais são os canais de conferência, essa competência da Secretaria da Receita Federal, que exerce hoje por meio da Instrução Normativa 680 de 2006, e o regulamento traz também disposições sobre o desembaraço aduaneiro, que é um nome que a gente percebe que você já não encontra na Convenção de Kyoto revisada, nem no Acordo sobre a Facilitação do Comércio, tratados em que ela foi substituída por liberação da mercadoria, a expressão desembaraço aduaneiro. Você encontra aí no capítulo 1, referente ao despacho aduaneiro de importação ainda, algumas disposições sobre simplificação do despacho, priorização, que foi a disposição inserida no artigo 579-A do Regulamento Aduaneiro, e sobre a possibilidade de cancelamento da declaração de importação. No capítulo 2 de despacho de exportação, você vai encontrar basicamente um espelho disso. Também vai encontrar uma definição do despacho de exportação e, inclusive, o de expo, ele pode receber como aplicação residual as disposições de importação. Então é mais ou menos um copiar e colar com algumas adaptações em nomes de documento. É aí que você encontra a menção ao RE, Registro de Exportação, que é um documento que não existe mais, foi substituído pela Declaração Única de Exportação. E é aí que você encontra também algumas disposições na Expo sobre etapas que você não encontra na IMPO. Por exemplo, a averbação do embarque, que é uma etapa exclusiva lá do despacho aduaneiro de exportação, que hoje opera já basicamente todo na nova sistemática da Declaração Única de Exportação, regulada lá na IN, Instrução Normativa 1702 de 2017.
O capítulo 3, que trata de casos especiais, ele basicamente poderia ter como título Restrições e Proibições. Tá? Ele versa sobre as proibições e restrições estabelecidas em lei no Brasil ou em tratados internacionais. É aqui que você encontra disposições sobre importação e exportação de entorpecentes, de biodiesel, de resíduos sólidos e rejeitos, de material sujeito a controle de propriedade intelectual, direito autoral. É aí que você encontra disposições sobre importação de animais e outros produtos mais em que normas de ordem legal ou tratados internacionais estabelecem proibições que são impedimentos definitivos de entrada da mercadoria no território nacional ou de sua saída, e restrições, que é a entrada ou a saída condicionada à autorização de um órgão. No capítulo 4 você encontra um único artigozinho, que é o 638, e que por si só é mais polêmico do que algumas seções todas do regulamento aduaneiro. Ele trata sobre revisão aduaneira. Esse nome até fazia sentido na época em que a fiscalização aduaneira verificava todas as importações, com o advento da seletividade, dos canais de conferência. Para grande parte, para a maioria das importações, o que ocorre não é mais uma revisão. Tá? Então, depois do desembaraço da mercadoria, o fisco ainda tem um período pelo qual ele pode apurar a regularidade da operação de importação ou de exportação. É isso que o Decreto-Lei 37 de 1966, na redação dada em 88, chama de conclusão do despacho. Não usa a palavra revisão, mas os regulamentos aduaneiros desde 1985 vêm usando a palavra revisão para isso. No título 2, normas especiais, você encontra uma miscelânea. São vários temas aí, são 6 temas, alguns deles tratados de forma super geral. O primeiro deles, naufrágio e outros acidentes, é provavelmente um dos capítulos menos usados do regulamento aduaneiro. Vai ser muito difícil você encontrar um caso concreto de aplicação dessas disposições dos artigos 639 a 641. Tem inclusive uma previsão de gratificação aí, quem quiser dar uma olhada lá no artigo 641, o dispositivo legal que trata dessa gratificação na entrega da mercadoria à aduana. O capítulo 2, esse sim mais conhecido, trata de abandono de mercadorias, que pode ser um abandono presumido em norma legal, lá no Decreto-Lei 1455 de 76, as hipóteses de abandono por decurso de prazo de permanência em recinto, e também as hipóteses de simples declaração de abandono, que não tem nem a previsão legal expressa, mas sim um abandono voluntário da mercadoria. O capítulo 3, que já foi substancialmente mutilado, ele trata de avaria, extravio e acréscimo de mercadorias. A parte de avaria e extravio recebeu toda uma nova disciplina. A gente não tem mais hoje aquele procedimento que a gente chamava de vistoria aduaneira, no regulamento aduaneiro de 85 e no de 2002. O capítulo 4 traz uma presunção muito importante derivada da Lei 10.833 de 2003, uma presunção de identidade entre mercadorias declaradas de forma semelhante em distintas declarações. Elas são presumidas idênticas, salvo prova em contrário. Tá? Então, essa presunção ela opera tanto em favor quanto em desfavor do fisco. Ela é uma presunção geral estabelecida na Lei 10.833, artigo 68. Capítulo 5, basicamente, só atribui a competência à Receita, com base no Decreto-Lei 37 de 1966, para disciplinar tráfego postal. E, por fim, o capítulo 6, também bem geral, trata do tráfego de cabotagem de mercadorias pelo Brasil. Então, o livro 5 do Controle Aduaneiro de Mercadorias é um livro bastante procedimental e, para quem quer conhecer como é uma operação, como é o passo a passo de uma operação de comércio exterior no Brasil, recomendo a leitura mais aprofundada, então, do livro 5 do Regulamento Aduaneiro. Se você curtiu essa conversa sobre o livro 5 do Regulamento Aduaneiro, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, deixe aí seu comentário, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.